Glórias a Deus, irmãos, aleluias, aleluias, aleluias. Exaltado o santo nome do Senhor. Glórias a Deus. A palavra hoje, irmãos, é Mateus 22, do 1 ao 14. Glórias a Deus. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e este não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde a bodas. Porém, eles não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico, e os outros apoderando-se dos servos, e os trajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disto, encolerizou-se, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcia. E disse-lhe: Amigo, como entrastes aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrei de pé e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Glórias a Deus, né, irmãos? Palavra grandiosa, né, do Senhor, como sempre, que vem nos exaltar, né, nos lembrar, para que nós venhamos nos corrigir todos os dias, né, para que a gente esteja vigilante ao direcionamento do Senhor, à palavra do Senhor, né, irmãos? Que os dias são maus, os dias são difíceis, né? E muitos têm caído na presença do Senhor, mas não é o mundo lá fora que derruba eles. Muitas vezes, o que derruba um servo de Deus, às vezes, é na família, é quem teria que estar ali apoiando ele, né, dando suporte, é a família, vários sentidos na igreja, no serviço, não tem lugar, irmãos, não podemos julgar, né? O inimigo sabe o nosso ponto fraco, aonde está o nosso ponto fraco, e ele vai usar justamente o nosso ponto fraco, né? Se for na igreja, vai ser na igreja. Se for em casa, vai ser em casa. Se for no serviço, vai. O inimigo, ele tem a estratégia dele, né? Você deu brecha, né? Então, o negócio é esse. É incessantemente você estar buscando a palavra do Senhor, se alimentando espiritualmente, para que a hora que essas coisas estiverem à sua volta, você ter o entendimento do que realmente está acontecendo. Né, que muitas vezes ouvindo coisas que muitas vezes um servo de Deus não poderia estar falando, que muitas vezes ouvimos e vemos que um servo de Deus não poderia estar fazendo, mas que nós não venhamos nos espelhar em homens, mas sim em Deus, no Espírito Santo de Deus. Amém. Não podemos nos embaraçar com as adversidades que nos acontecem. Eu vou dizer, essa semana que passou foi uma semana terrível para mim. Tudo que eu gosto de me programar, tudo que eu tinha programado, espiritualmente eu não consegui. Mas por quê? Porque eu me abati, né? Às vezes você escuta uma conversa aqui, outra ali, como se diz, eu cheguei a comentar que nós somos carne, né? Nós temos sentimentos, nós temos sangue que corre. Quando eu digo carne, não é que eu estou fazendo coisa da carne, né? Eu só faço se tiver, eu só saio de casa e só faço se o Espírito Santo estiver na frente. Porque se for para me fazer de carne, eu não consigo nem sair de casa, né? Então, quando a gente diz assim, nós somos carne, o que é? Nós somos limitados. Que muitas vezes, se nós não estamos bem e se nós não damos
lugar para que o Espírito Santo venha fazer, ele não vai fazer. E muito menos nós. Porque eu sou limitada, eu sou muito limitada mesmo. Tudo que eu faço, até para sair. Se eu pudesse, eu nem saía de casa. Mas infelizmente, né, nós temos que orar e repreender, né? Repreender tudo isso que a gente sabe que não vai ser bom para nós, não é crescimento para nós. Que nós temos que buscar, sim, a palavra na igreja, buscar melhorar financeiramente em todos os sentidos, melhorar a nossa saúde, né? Melhorar o nosso relacionamento perante as pessoas, que é difícil, irmãos, não é fácil, né? Porque muitas vezes você pode dar o melhor do seu, mas você não pode exigir o melhor do seu próximo. O próximo, ele tem que ter essa consciência, não precisa ele dar o melhor, mas sim o mínimo, né? O mínimo de um ser, de um cristão, né? Glórias a Deus. Muitas vezes, se ouvirmos, então isso acontece com nós, irmãos, o que acontece? Não é que paramos, mas diminuímos nossos passos, não podemos diminuir, porque o nosso tempo aqui é curto, a nossa caminhada é longa, então não podemos diminuir os passos, né? Muitas vezes ouvimos os mais velhos, muitas vezes, se ouvíssemos os mais velhos, conselhos, ensinamentos, vou tirar um exemplo, né? Antigamente, minha avó, todo mundo fazia muito chazinho, né? Chá para dor de cabeça, chá não existia, porque morava em fazenda, lá não tinha farmácia, não tinha nada, né, irmãos? Então, era a base do chá, né? E muitas doenças eram curadas ou eram prevenidas através do chá, daquele ensinamento, né? E hoje, muitas vezes a gente vai falar, os jovens, né, não aceitam isso, não aceitam esses ensinamentos, né? Mas aquilo é igual a palavra de Deus, aquilo que era no começo dos tempos, né? A palavra do Senhor nunca irá passar, será eterna, né? Nunca irá passar. A mesma coisa esses ensinamentos, né? E nós venhamos a ouvir, né? A fazer. Muitas vezes evitamos o mal maior, né? Glórias a Deus. E assim, eu vejo muito isso quando eu pego o ônibus com jovens, né, irmãos? Você começa a prestar atenção na conversa, na forma deles falarem, deles conversarem, muitas vezes deles criticarem as mães, né? Então, assim, a gente tem que orar muito pelos nossos jovens, né? Porque eles se acham dono da situação, eles acham que eles sabem tudo, né? Porque hoje a evolução, a internet, tá tudo avançado, ali você tem tudo, né? Mas, assim, nós temos que buscar mesmo o direcionamento de Deus, né? O direcionamento de Deus. São os conselhos, né? Ou pelo menos se você acha que você não, né? Se não está te servindo, amém. Mas um dia irá servir. Nada em vão. Tudo existe um propósito em cima dessa terra, né? Glórias a Deus. E é isso que eu falo, irmãos. Quanto mais nós erguemos a mão para o nosso próximo, para ajudar o nosso próximo, mais o inimigo vai estar usando os nossos, ou as pessoas à nossa volta, para nos criticar, para nos apontar, para dizer que nós temos falhas, ou que nós, como todo mundo tem, né, irmãos? Nós estamos numa evolução. O dia que nós estivermos pronto, que nós virarmos anjo, o Senhor irá nos recolher, né? Então, assim, todos nós, só que um é numa parte, outro é noutra, né? E nós temos que aceitar o nosso próximo conforme ele é, com seus defeitos, né? E não temos que julgar. O Senhor sabe, se ele quiser mudar, ele vai mudar. Como minha oração, Senhor, faça com que eu veja, mas que eu me cale. Eu não dou conta nem da minha vida, como que eu vou dar conta da vida do meu próximo? Senhor, me ajuda. A minha cruz já é pesada. Como que eu vou carregar a cruz do meu irmão? E muitas vezes nós alertamos aquilo que está para acontecer com aquela pessoa, se volta contra o inimigo, o espiritual se volta contra a nossa vida. E estão pagando preço e ainda sendo julgada, sendo apontada, sendo falada, sendo humilhada por justamente as pessoas que nós tentamos ajudar. Irmãos, os tempos tão maus, os tempos tão difíceis, o egoísmo,
do eu ser, de eu querer ser, de eu posso. Irmãos, não somos nada, somos pó. Eu ia dizer que muitas vezes o Senhor usa os problemas de saúde que nós temos, que muitos nos julgam, né, pela nossa saúde, para que nós nunca venhamos a esquecer de onde Ele nos tirou, do que Ele já nos curou e do que Ele irá nos curar ainda. Isso tudo, irmãos, é permissão de Deus. Se eu tenho problema de saúde, o Espírito Santo sabe. Não venham julgar que você não sabe o seu dia, o seu amanhã. Será que você suportaria passar 10% do que eu já passei? Então, irmãos, que nós venhamos a ter fé e a orar pelo nosso próximo, né? Orar pelo nosso próximo, porque tudo aquilo, como eu falei a semana passada, o que nós mandamos para o nosso próximo, nós vamos estar recebendo parte daquilo que nós mandamos. Então, glórias a Deus, aleluias. Então, muitas vezes é isso, irmãos, temos que nos espelhar em Cristo. O nosso foco é Cristo, porque se formos olhar tudo em volta do que está nos acontecendo, nós vamos diminuir nossos passos. E nós não podemos perder tempo, nós não podemos diminuir os nossos passos, igual nossa cruz, né? O Senhor nos dá a nossa cruz conforme o nosso tamanho. Se a gente for lá diminuir ela, na hora que a gente for precisar dela para atravessar, nós não vamos conseguir. Mesma coisa é isso. Que tudo aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos, que nós venhamos a amar, cuidar e zelar, porque o Senhor irá nos cobrar lá na frente. O Senhor vai falar, mas e como que foi aquilo? Seu ministério, eu te entreguei, você se embaraçou, você ficou olhando para os seus irmãos, ficou te criticando, que não fazia, mas você fazia, mas você não tinha... Então, irmãos, glórias a Deus, aleluias. Não venhamos nos embaraçar com nada. Que sejamos corpo, alma e espírito, simplesmente Espírito Santo de Deus. Aleluia. E no final das contas, o mal é instalado, né, irmãos? E assim, muitas vezes, não tem como nós corrigirmos, né? Como eu tô falando, não tem como corrigir. Aquilo que ficou para trás já ficou uma sequela. Só o Espírito Santo pode fazer um milagre. Mas para ele fazer um milagre, você tem que abrir o seu coração, você tem que deixar ele trabalhar. Você tem que estar firme nas promessas de Deus, porque senão você não consegue. Sozinho você não consegue. Às vezes até há arrependimento, né? Como eu disse, mas a correção da situação não consegue fazer a correção. Pode até ter humildade de chegar a pedir perdão e tudo mais. Tá, é perdoado. Todos nós, nosso dever é perdoar. Mas o acerto com Deus, né? Só Ele pode dizer, só Ele pode determinar. Nós não temos que seguir a maioria, irmãos, mas sim a minoria, para que possamos nos tornar a maioria. Quanto menor somos, né? O exército de Cristo vai aumentando para que nós possamos ser a maioria em Cristo Jesus. Pois muitos são escolhidos, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? Glórias a Deus, irmãos, aleluias, né? Uma palavra grandiosa da parte do Senhor, né? E no encerramento, quando o Senhor me disse mais uma coisa, eu quero deixar mais um versículo aqui para os irmãos, mais um versículo, glórias a Deus. 2 Coríntios 2,14. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Então é isso que eu falei, irmãos, né? É isso. O resumo de tudo é isso. É o nosso caráter perante Cristo. Porque uma coisa é você ter o seu caráter perante os homens, perante a sociedade. E outra coisa é você ter o seu caráter perante Cristo. Ele abona o que você fala. Ele abona aquilo
que Ele te direciona. O que Ele te direciona, Ele assina embaixo. Então, esse é o nosso caráter perante Cristo, né? Glórias a Deus, irmãos. Vamos estar orando por todos, em nome de Jesus. Aleluias. Papai, te glorificamos e te bendizemos, Senhor. Te agradecemos por mais essa oportunidade, Senhor, de partilharmos um pouquinho daquilo que o Senhor passa, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, pelo dia de hoje, pela semana, Senhor. Pela semana que se inicia hoje, Senhor. Que seja uma semana de vitória, Senhor. Que tudo aquilo que estamos esperando chegar em nossas mãos, que venham chegar em nome de Jesus. Que não seja para a nossa honra e glória, Senhor, mas sim para a tua honra e glória. Mas sim para que o seu nome seja testificado, Senhor. Mas sim para que o seu nome seja glorificado em toda a terra, em nome de Jesus. Que o Senhor venha quebrar o arco do forte, Senhor, contra nossas vidas, dos nossos filhos e dos nossos, Senhor. Que o Senhor venha abrir os olhos espirituais, Senhor, de todos os nossos, de todos aqueles que estão à nossa volta, em nome de Jesus. Senhor, não estamos aqui para medir força com ninguém, Senhor. Estamos aqui para ser sua serva, Senhor. Estamos aqui para te servir, cumprir o ID do Senhor em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha dar a bênção, a proteção para nós, para os nossos filhos e para todos os nossos, em nome de Jesus. Amém, assim seja. Glórias a Deus, irmãos. Aleluias, aleluias, aleluias. O Senhor é bom o tempo todo o Senhor é bom. Glórias a Deus, uma ótima semana a todos, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Deus abençoe.